Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Quem vos fala é Marco Menelau, sou médico, pesquisador, cientista e escritor. Estou aqui hoje para falar de um assunto de extrema importância para a saúde, a suplementação com minerais. E o tema de hoje vai ser o magnésio, um mineral de extrema importância para a conquista e para a manutenção da boa saúde. O magnésio, ele é responsável por mais de 350 reações dentro do corpo da gente. É algo muito importante. E a má notícia, minha gente, é que a maioria do povo brasileiro é deficiente em magnésio. Isso acontece porque os solos estão esgotados, eles estão cansados. A quantidade de magnésio é pequena. A reposição que é feita não é suficiente. O magnésio que é excretado na urina, ele segue pelos canais e vai para o mar, ele não volta para a terra. Há uma deficiência crônica de magnésio na maioria da população mundial e especificamente na população brasileira, que sofre muito com essa escassez e muita gente está doente e é apenas falta de magnésio. O magnésio é importantíssimo para a confecção de diversas enzimas metabólicas. O que são enzimas metabólicas? São proteínas que existem no nosso corpo que são necessárias para que o organismo possa funcionar. Para você andar, para você falar, para você pensar. Todas as funções do corpo realizadas pelos órgãos precisam de enzimas. E para que essas enzimas sejam confeccionadas no nosso corpo, há a necessidade dos minerais. O magnésio é um deles. Existem outros minerais importantes também, como o boro, o cromo, o silício, o selênio, que são assuntos para outros vídeos. Vamos falar especificamente sobre cada um deles em vídeos posteriores que eu vou colocar no canal. Mas hoje vamos falar sobre o magnésio. Ele é um mineral de extrema importância para vários sistemas do corpo. E nós vamos ver aqui vários sintomas que surgem por conta da deficiência em magnésio. E como é que você consegue obter a quantidade de minerais necessárias que você precisa para o seu corpo funcionar bem? Através do consumo de frutas e verduras. Por quê? Eu insisto tanto em frutas e verduras. Porque o alimento, quando é cozido, assado, frito, torrado, quando passa pelo fogo, ocorre uma alteração na conformação bioquímica dos minerais. Eles deixam de ser mais facilmente assimiláveis. O corpo não consegue assimilá-los mais como deveria. Então, quando você consome muito alimento cozido, frito, torrado e consome poucos alimentos crus, o que vai acontecer é que você paulatinamente vai ficando deficiente em vários minerais, inclusive em magnésio. Se já há falta de magnésio nos solos brasileiros, imagina o quanto a pessoa fica deficiente quando ela não come quase nenhum alimento cru, como frutas e verduras. Essa deficiência vai aumentar mais ainda. Portanto, eu insisto, comer frutas e verduras vai auxiliar a você melhorar a situação de deficiência do magnésio. Mas não vai ser suficiente apenas isso. O magnésio, como existe em pouca quantidade no Brasil, é preciso suplementar. Estima-se que cerca de 95% da população brasileira é deficiente em magnésio. E para piorar esse quadro de deficiência, os agricultores não repõem o magnésio no solo. A única reposição que os agricultores fazem é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O magnésio é varrido para os mares. Um trabalho que está sendo feito nos Estados Unidos é muito interessante. Eles estão pegando água do mar, estão colocando nos solos para tratar os solos e repor esses minerais que estão faltando, não só o magnésio, outros minerais também. Sabemos que a grande maioria dos solos está deficiente em silício, em selênio, em iodo, e até a castanha do Pará, que é tão conhecida mundialmente por possuir grandes quantidades de selênio, já não possui a quantidade de selênio que existia antes. Esse é, sem dúvida, minha gente, um grave problema. Por esse motivo, nós precisamos suplementar. O magnésio é um dos minerais que o povo brasileiro precisa suplementar com certeza. E o que é o magnésio? O magnésio é um metal alcalino terroso, da mesma família do cálcio. E ele é necessário tanto para a vida animal quanto para a vida vegetal. Para vocês terem uma ideia, a clorofila é composta de magnésio. E é exatamente a clorofila que realiza a fotossíntese, através da qual
o planeta tem oxigênio. Vocês verem a importância do magnésio para a vida. Sem magnésio, nós não teríamos a vida. O magnésio é um elemento que trabalha em conjunto com o cálcio. O cálcio, ele tem uma função de excitação. O cálcio contrai músculos, o cálcio inflama, o cálcio aumenta, estimula. O magnésio faz um efeito contrário. O magnésio relaxa, o magnésio acalma, o magnésio descontrai. É por isso que precisa existir um equilíbrio entre esses dois elementos. O cálcio e o magnésio precisam estar equilibrados dentro do nosso corpo. E esse fato não acontece porque está faltando magnésio. Então, quando falta magnésio, o cálcio tende a subir sua quantidade, a se concentrar nos tecidos e daí surgem vários problemas, surgem várias doenças e podem surgir vários sintomas também. Quando há falta de magnésio, abrem-se as portas para várias doenças, como diabetes, pressão alta, arritmias cardíacas, falta de energia, indisposição e outras patologias também. Países como o Japão, que possuem grande quantidade de magnésio em seu solo, porque são países que têm vulcão, países que têm terra vulcânica, possuem grande quantidade de magnésio. No Japão, você tem muita longevidade, você tem baixíssimos índices de problemas cardiovasculares. Os japoneses têm índices muito baixos de infarto do miocárdio, índices muito baixos de AVC, exatamente por conta da suficiência de magnésio que eles possuem nas suas frutas, nas suas verduras, nos seus alimentos. Os japoneses, eles são dos povos mais longevos do planeta, vivem muito, ao contrário de alguns países que são muito pobres em magnésio, ainda tem mais escassez do que o Brasil, por exemplo, a Finlândia, e tem altos índices de problemas cardiovasculares. O magnésio é, sem dúvida, minha gente, um grande amigo do coração. Além de outras coisas mais que nós vamos estudar aqui hoje. Os benefícios que o magnésio traz para a saúde não se restringem apenas aos problemas cardíacos. Ele faz muito mais pelo nosso corpo. Em relação ao coração, o magnésio ele regula o ritmo de contração do miocárdio, prevenindo as arritmias cardíacas. Ele relaxa a musculatura lisa da parede interna dos vasos sanguíneos, principalmente dos vasos arteriais, diminuindo a resistência vascular periférica e baixando a pressão arterial. Grande parte dos casos de hipertensão arterial são causados pela falta de magnésio ou pela deficiência em magnésio. Por conta dessa contração das artérias. Se você tem deficiência de magnésio, tem menos magnésio do que você deveria ter nas artérias, aí vai haver um predomínio do cálcio, e com cálcio demais, com cálcio muito concentrado, vai haver uma contração desses vasos, os vasos arteriais, aumentando a resistência vascular periférica, o que vai fazer com que aumente a pressão arterial. O magnésio, por si só, como suplemento, já é um medicamento antiarrítmico e antihipertensivo. Embora com isso, eu não esteja afirmando aqui, não vamos pensar isso, que a falta de magnésio é a única causa de pressão arterial alta. Não é. A hipertensão tem outros motivos também. Ela não é só causada pela falta de magnésio, mas com certeza a deficiência de magnésio contribui para piorar o quadro ou contribui para que possa eclodir a doença. Quando o paciente faz a suplementação de magnésio, com certeza ele vai melhorar bastante o seu quadro, mesmo tomando os medicamentos alopáticos para hipertensão. Vai ser mais fácil ele controlar a pressão arterial dele se ele fizer uso do magnésio. O magnésio é estudado em todo o mundo de uma forma intensa. Vários trabalhos científicos foram feitos comprovando tudo que eu estou falando aqui. Basta que você acesse o Google Scholar, que é o Google acadêmico, certo? Para você ver a quantidade, aos milhares de trabalhos feitos com magnésio. Mas, infelizmente, por interesses escusos, os médicos não recebem essa informação. As escolas de medicina não estão estudando magnésio. Isso deveria acontecer, porque é realmente um medicamento natural, fantástico. Quando você repõe o magnésio que está faltando, você observa o quanto diversas patologias começam a melhorar muito. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. A comprovação científica já existe. O que falta é a ética para que esses resultados possam chegar aos profissionais de saúde e o magnésio ser usado em larga escala
para amenizar tanta dor e tanto sofrimento. Um médico brasileiro, o Dr. Arnoldo Veloso, um dos maiores especialistas de magnésio do mundo e o maior especialista em magnésio do Brasil, tem vários vídeos na internet que vocês podem acessar e assistir. Ele escreveu um livro chamado Magnésio, o que ele pode fazer por você. Neste livro, ele demonstra a importância do magnésio para a conquista e para a manutenção da boa saúde cardiovascular e metabólica. Lembremos que não adianta você somente começar a comer bastante comida crua, o que vai ser muito bom para a sua saúde, claro, mas não vai resolver totalmente o problema, porque para poder a gente conseguir ficar suficiente em magnésio, nós precisamos suplementar. E vamos falar sobre essa suplementação um pouco mais adiante. Além de existir a deficiência de magnésio, dois fatores pioram ainda essa situação. O primeiro deles é o uso de diuréticos, principalmente por pessoas que têm hipertensão ou outros problemas cardíacos. Quando o paciente usa diuréticos, ele vai produzir mais urina. E ao produzir mais urina, ele vai eliminar diversos minerais, perder esses minerais, inclusive o magnésio. É muito fácil se perder magnésio pela urina. Então, um dos efeitos colaterais dos diuréticos, além de você perder potássio, que é um outro problema também, você perde magnésio. Isso aí agrava os quadros de deficiência que já existem. Portanto, se você precisar usar diuréticos, faça a suplementação de magnésio junto, para que você evite essa perda tão grande. Um outro problema que agrava ainda mais essa deficiência de magnésio é o consumo desenfreado de flúor. As pessoas não sabem, mas estão consumindo flúor nas pastas de dente e na água mineral. O flúor não deveria nem ser colocado na água, porque já está comprovado que o flúor não previne cárie coisa nenhuma. Isso aí é uma jogada de marketing, é uma jogada financeira econômica. Isso é o interesse da indústria. Existem apenas interesses industriais aí. Porque o flúor, ele é como se fosse um lixo da indústria, e aí eles não têm onde colocar esse lixo, eles colocam nas pastas de dente, na água mineral, para contaminar as pessoas. O flúor é um tóxico perigoso, principalmente na forma em que ele existe e é colocado nas pastas de dente e na água mineral. E o flúor da pasta de dente é ainda pior do que o flúor da água mineral, porque a concentração é muito maior. E você está escovando os dentes ali 3, 4 vezes ao dia. O flúor, quando entra na nossa corrente sanguínea, o que é que ele faz? Além de outros problemas, ele começa a se ligar ao magnésio e aí ele retira o magnésio que já existe em pequena quantidade de circulação. Então, se você já tem uma deficiência de magnésio, se já falta magnésio em você, no seu corpo, e você consome muito flúor, vai ficar pior ainda a situação. Porque o pouco magnésio que você vai ter, o flúor vai se ligar a ele e vai retirar ele de ação. Então, são dois problemas que agravam ainda mais a situação de deficiência de magnésio. Temos também outro detalhe. O magnésio é facilmente perdido na urina. E existe algo bem interessante nessa história. Quando você tem problemas emocionais, quando você sofre algum tipo de estresse, e olha que isso não é difícil, nós todos os dias somos bombardeados por problemas, você tem um trânsito nas grandes cidades. Então, esse estresse, quando acontece, basta um susto bem grande, você sofre algum problema emocional e você sofre um medo muito grande, ali você perde grande quantidade de magnésio. O rim é muito sensível a todas as questões afetivo-emocionais da gente. Então, quando nós sentimos qualquer trauma, quando nós sentimos qualquer estresse além do normal, você vai perder uma maior quantidade de magnésio. Por isso, quando você suplementar, a suplementação são geralmente 3 comprimidos ao dia. Se você sentiu que naquele dia o estresse foi um pouco maior, pode tomar 1 comprimido a mais. O magnésio também é perdido no suor. Se você está praticando exercícios físicos muito intensos, ou se você é um corredor, um maratonista, é preciso que você atente para isso. Suplemente o magnésio urgente, porque você está correndo o risco de sofrer uma arritmia cardíaca durante a prática do exercício. Porque quando você sua muito, você perde magnésio. E aí, se já está havendo uma escassez de magnésio, essa perda de magnésio pode precipitar a ocorrência de uma arritmia cardíaca aguda naquele momento ali.
Os maratonistas devem estar sempre suplementando. Aqueles que fazem academia e se exercitam muito devem estar sempre suplementando o magnésio. Eu acompanhei o caso de um famoso cantor que fez uma sauna durante muito tempo, mais do que o normal, e faleceu dentro da sauna de morte súbita. Ele suou muito e provavelmente sua morte foi provocada por uma deficiência aguda de magnésio. Ele já tinha uma deficiência crônica. E aí, aquela perda de magnésio pelo suor fez com que ele entrasse num quadro de arritmia, porque faltando magnésio no coração, no tecido cardíaco, o cálcio vai predominar e aí você vai ter uma maior probabilidade de desenvolver uma arritmia cardíaca naquele momento. Se você já tem uma propensão para isso, ou seja, na sua família já existem histórias de morte súbita, aí é que a vigilância tem que ser maior. Esse foi o caso do cantor. Eu acompanhei um caso de um amigo meu de 60 e poucos anos de idade, que ele dançou forró aqui no Nordeste e infelizmente faleceu. Ele dançou durante muitas horas, num lugar fechado, muito quente, e aí ele suou bastante. Muito suor, muito suor, muito suor durante horas. E, repentinamente, ele se sentiu mal, começou a ficar tonto e faleceu. As pessoas pensam logo, ele teve um infarto. Não, ele não teve um infarto. Ele sofreu de uma deficiência aguda de magnésio e teve uma arritmia cardíaca fatal. Esse foi o caso. Então, vale o alerta aqui. O magnésio é importantíssimo para a saúde e para a manutenção da saúde. E, além disso tudo, a boa notícia é que o magnésio não tem qualquer efeito colateral. Então, a grande maioria das pessoas, quase totalidade das pessoas, pode suplementar o magnésio sem nenhum problema. O único problema que existe é com as pessoas que têm deficiência renal. Essa é a única contraindicação para o consumo do magnésio. Fora isso, qualquer pessoa pode suplementar. Existe também um detalhe em relação ao magnésio, que o Dr. Arnoldo frisou bastante e frisa bastante em suas palestras, está no seu livro. O magnésio, ele não pode ser dosado. Quando a gente tem deficiência de vitamina B12, a gente consegue ver logo. Faz a dosagem da vitamina B12 e vê lá. Se tiver abaixo de 600, de 500, você já começa a ter deficiência. Você faz a dosagem da vitamina D no sangue e você consegue saber se você está deficiente em vitamina D. Mas no caso do magnésio, isso não é possível. Porque a maior quantidade, 99% do magnésio que existe em nosso corpo, ele está dentro das células. Ele não está circulando no sangue. Ele não está na circulação sanguínea. A circulação sanguínea tem apenas 1% do magnésio total do nosso corpo. Então você pode ter uma quantidade de magnésio normal circulando no sangue e dentro das células está uma falta, uma escassez completa. Então não tem como a gente saber, por um exame de sangue, se a pessoa está deficiente em magnésio. Nós podemos saber sim, pelos sintomas. Agora vamos estudar em detalhes os sintomas decorrentes da deficiência de magnésio. O primeiro deles, as arritmias cardíacas. Já falamos aqui, o coração precisa de magnésio para funcionar bem. Por quê? É preciso que exista um equilíbrio entre o cálcio e o magnésio no interior do tecido cardíaco. Com esse equilíbrio, você vai ter uma contração cardíaca regular e equilibrada e perfeita. Quando há uma falta de magnésio, o cálcio vai predominar. E o cálcio predominando, você vai ter uma força de contração maior do que devia e você vai ter uma tendência a que haja uma arritmia mais facilmente do que deveria. E se você tiver já uma propensão para isso, por outras questões, aí a arritmia vai aparecer. A deficiência de magnésio pode provocar, desde as extrasístoles benignas, que são as arritmias mais frequentes, até arritmias mais complexas. As extrasístoles benignas são aquelas palpitações que as pessoas sentem normalmente. Cerca de 97% da população tem essas palpitações. Extrasístole significa uma contração cardíaca a mais. O nome está dizendo extra. Então você tem a contração normal e logo depois tem uma outra. E faz com que haja uma parada na circulação naquele segundo ali, e logo depois o sangue circula com um pouco mais de força, e aí você sente como se fosse um supapo, como se fosse uma palpitação aqui no coração, e que é um sintoma bastante incômodo. A maioria das pessoas que sentem essas palpitações
fica muito estressada, pensando que está com um problema cardíaco grave. E na grande maioria das vezes não é um problema grave. Ela deve ir para o cardiologista, fazer um ecocardiograma para saber, né, como está o seu coração. Se o coração estiver anatomicamente normal, ou seja, se o coração estiver perfeito, sem estar crescido, no seu tamanho certo, com suas válvulas todas perfeitas, e essas extrasístoles forem isoladas, ou seja, forem assim poucas, em pequena quantidade, não há nada o que fazer, você vai viver sua vida normal e geralmente os cardiologistas não passam nenhum remédio. Foram feitos vários trabalhos científicos em que foi colocado um holter para saber como estava a situação do coração das pessoas e se percebeu que 97% das pessoas no mundo têm extrasístoles chamadas extrasístoles benignas. Isso é devido à falta de magnésio. Quando você repõe o magnésio, a partir do segundo, terceiro mês, essas extrasístoles desaparecem. No caso de arritmias complexas, de arritmias mais graves, o magnésio pode auxiliar os medicamentos alopáticos, mas para isso é preciso que você converse com o seu cardiologista para definir, ok? O segundo problema causado pela deficiência em magnésio é a osteoporose e a osteopenia. Muitas pessoas pensam que a osteoporose é falta de cálcio. Esse é um erro. Não falta cálcio. O problema é que o cálcio está no local errado. Ora, qual é o local certo para o cálcio estar? No osso. O cálcio ele ajuda a fortalecer, a endurecer o osso. E é necessário que o cálcio esteja em boa quantidade, fixado no osso, para que o osso seja forte, seja duro. O que acontece é que falta cálcio no osso e está tendo muito cálcio concentrado em outros tecidos do corpo onde ele não deveria estar. Como, por exemplo, os vasos sanguíneos, a parede interna dos vasos sanguíneos, nos rins, no cérebro, nas articulações. Quando o cálcio fica concentrado nesses locais, começam a surgir vários problemas. E o cálcio se concentra nesses locais exatamente porque está faltando magnésio. Tanto a osteoporose quanto a osteopenia está havendo uma falta de cálcio fixado no osso. O cálcio está concentrado em outros locais, como eu falei. E o que é que nós precisamos fazer? Colocar o cálcio de volta no lugar certo. E isso está acontecendo por falta de magnésio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é repor o magnésio. É errado repor cálcio quando se está com osteopenia e osteoporose, porque a causa dessas duas doenças não é falta de cálcio, e sim falta de magnésio. Em primeiro lugar, porque estão faltando outros elementos também que eu vou falar daqui a pouco. Falta magnésio, há uma deficiência de magnésio, então o cálcio fica concentrado em locais onde não deveria. Falta cálcio no osso. Se você der mais cálcio, pense comigo, se você der mais cálcio, você vai piorar a situação, porque o problema é de desorganização do cálcio. Você dá mais cálcio achando que é falta de cálcio, o cálcio não vai para o osso. Ele vai se impregnar ainda mais nas artérias, nas veias, nos rins, formando pedra nos rins e nas articulações, inflamando, dando dores articulares, artroses e artrites. Ok? Portanto, suplementar magnésio previne e melhora a osteoporose e a osteopenia. Porém, existem mais ainda outros elementos que precisam ser inseridos também, que precisam ser suplementados para ajudar o magnésio nessa função de colocar o cálcio no lugar certo. Quais são esses elementos? Em primeiro lugar, a vitamina K2, nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre ela, que é uma vitamina fantástica. Temos também o boro, que é um mineral necessário também para o metabolismo do cálcio, e a vitamina D3. Quando você junta esses quatro elementos, vitamina D3, boro, vitamina K2 e magnésio, você faz a equação perfeita para equilibrar e curar todo o metabolismo do cálcio. É um grande remédio para osteoporose e para osteopenia, esses quatro suplementos aqui. Se você der somente a vitamina D3, sem dar esses outros três elementos, você corre o risco de aumentar a absorção do cálcio pelo intestino e o cálcio ir para o lugar errado. Outro problema causado pela deficiência em magnésio é a hipertensão arterial. Por conta daquilo que eu já falei no vídeo anteriormente. O cálcio em excesso na parede interna dos vasos sanguíneos, em especial dos vasos arteriais, vai fazer com que eles se contraiam mais. E os vasos mais contraídos
vai fazer com que aumente a resistência vascular periférica e você tenha um aumento da pressão arterial. Você vai ter hipertensão. Muitos casos de hipertensão se desenvolvem, eclodem por conta da deficiência de magnésio. Quando você dá magnésio, quando você suplementa o magnésio, o seu corpo começa a equilibrar toda essa homeostase da contração dos vasos e você tem até uma reversão dos quadros de hipertensão. Magnésio é, portanto, um medicamento natural antihipertensivo, que pode ser dado, inclusive, em conjunto com os outros medicamentos alopáticos, sem qualquer problema, porque não é um remédio, é um alimento. Lembrem-se disso. Então, se você tem aquelas hipertensões que não melhoram, o paciente toma vários medicamentos antihipertensivos, junta vários diuréticos e não melhora da sua hipertensão, certamente está havendo falta de magnésio. Você suplementando, você vai regularizar tudo isso aí. A asma brônquica. A asma também é outro sintoma de falta de magnésio. Não quero dizer com isso que a única causa da asma é falta de magnésio. Nem a única causa da hipertensão é a deficiência de magnésio. Mas certamente a falta do magnésio contribui para que essas patologias apareçam e piorem. O quadro piora quando há falta de magnésio. Por quê? Na asma brônquica você tem uma contração dos brônquios, do músculo liso interno que está nos brônquios, certo? Quando você contrai demais esses brônquios, fecha a passagem do ar. Esse é o problema da asma. Novamente, excesso de cálcio. O cálcio ele é um mineral que promove contração. Então, quando falta magnésio, há um predomínio do cálcio no músculo liso dos brônquios e aí você vai ter uma contração maior. Quando você suplementa e você supre o magnésio que o corpo daquela pessoa asmática precisa, você vai ter uma maior facilidade dele ter uma broncodilatação. É muito bom para as pessoas que têm asma, principalmente asma crônica, fazer a suplementação com magnésio. O próximo sintoma provocado pela falta de magnésio é a distorção, a perturbação no metabolismo do cálcio. Que nós já falamos sobre a osteopenia e a osteoporose, mas o que acontece é que quando você não tem magnésio suficiente, o cálcio começa a se concentrar em outros locais que não seja o osso, que é o seu local certo de estar bem concentrado, e aí você vai ter vários problemas. Quando o cálcio se concentra nas articulações, artrite. Quando o cálcio se concentra nos vasos sanguíneos, já falamos, hipertensão. Certo? Uma maior propensão para os problemas cardiovasculares, como infartos e AVCs. Quando ele se concentra no tecido renal, você pode ter pedras nos rins, com muito mais facilidade. Quando ele se concentra no cérebro, você começa a ter uma deterioração cerebral, perda de memória, deficiência de cognição e outros problemas neuronais. Mais um grave problema causado pela deficiência de magnésio: a ansiedade, a depressão e a insônia. O magnésio é muito importante para o bom funcionamento do cérebro. Quando o cálcio predomina no tecido nervoso, você tem uma maior propensão, uma maior facilidade de ter uma excitação cerebral maior do que devia. É mais fácil ter um quadro de epilepsia, é mais fácil ter um quadro de convulsão por outros motivos, é mais fácil você ter ansiedade, é mais fácil você ter o outro lado, depressão também. Há uma perturbação do funcionamento neuronal por conta do acúmulo de cálcio. O cálcio é excitante. O cérebro fica muito excitado quando falta magnésio. Portanto, muitas causas de insônia são devidas à falta de magnésio. O magnésio, aliás, é um remédio que ajuda no sono reparador. É interessante tomar magnésio 1 hora antes de dormir, porque você vai dormir melhor, vai dormir aquele sono gostoso, aquele sono reparador. Porque o magnésio acalma o sistema nervoso, ele é um calmante natural do sistema nervoso. As conexões neuronais, elas se estabilizam com a suplementação com magnésio. O magnésio é muito importante, então, para os idosos, para as pessoas que estão estudando muito, que usam muito o cérebro e precisam que o cérebro esteja funcionando bem. O uso excessivo do cérebro consome muito magnésio. Você consome muito mais magnésio do que
você deveria. E quando há deficiência, isso fica muito pior ainda. Olha, já há deficiência, já tem pouco magnésio e você ainda estuda demais, você consome magnésio demais, com um trabalho exaustivo em que usa muito o cérebro, usa muito a mente, você vai certamente ficar bem mais deficiente ainda. É todo um conjunto, gente, é um somatório de fatores que vão se agravando, vão se somando e vai chegar a um ponto onde o sistema corporal vai entrar em colapso. Portanto, vejam a importância que tem a suplementação. Se há falta nos solos, se as frutas e verduras não têm o magnésio suficiente que você precisa, e além disso você usa flúor todos os dias nas pastas de dente, o que piora ainda mais o quadro, e você vive uma vida estressante nas grandes cidades, o resultado vai ser entrar em colapso. Isso nós verificamos nos pacientes que chegam com hipertensão, com crises hipertensivas terríveis, nos pacientes que chegam com crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, nos pacientes que chegam em situação grave de asma, por exemplo, é porque está havendo uma deficiência, um colapso no magnésio do corpo. O magnésio ele é necessário para que a insulina possa funcionar bem. Com pouco magnésio, aumenta a resistência à insulina. A suplementação com magnésio ajuda os pacientes diabéticos. Recomendo para todos, para que possa melhorar a ação insulínica e haver uma estabilização maior, um equilíbrio maior no metabolismo da glicose e no controle das taxas glicêmicas. Por fim, uma outra complicação que surge muito grave da deficiência de magnésio é a artrite e artrose. O cálcio em excesso nas articulações inflama as articulações, agride o delicado tecido articular. Com o tempo, quando isso é crônico, vai deteriorando cada vez mais os espaços articulares. E com o tempo começa a dor, inflamação e uma dificuldade, uma rigidez articular. O magnésio, quando é suplementado e equilibra essa ação inflamatória do cálcio, desinflamando a articulação, ocorre uma melhora muito grande desses quadros de artrites e artroses. É interessante suplementar magnésio em todo paciente que esteja com dor articular, porque o magnésio ele é um anti-inflamatório natural, por conta do antagonismo que ele faz com o cálcio. Temos excelentes notícias quando a gente vai pensar sobre o magnésio. Em primeiro lugar, ele é uma substância natural. Em segundo lugar, totalmente hidrossolúvel, ele é facilmente eliminado na urina quando está em excesso. Então, os riscos de intoxicação são praticamente nulos. Quando nós pensamos no Brasil, que é um local que tem deficiência crônica de magnésio em seus solos, fica tranquilo você fazer a suplementação, porque não vai ter risco de você entrar num excesso de magnésio. E se houver uma alteração para mais, ou seja, em algum momento você ter uma quantidade mais concentrada de magnésio no seu corpo, o rim vai eliminar perfeitamente aquele excesso e não vai lhe causar qualquer problema. A única contraindicação para suplementação do magnésio é para as pessoas que têm problemas renais, que têm insuficiência renal, ou seja, que o rim não está funcionando bem. Nesses casos, a suplementação só pode ser feita com o auxílio de um médico e numa quantidade muito pequena, ou não ser feita, ok? Porque não tendo o rim, você pode ter um excesso de magnésio no sangue. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estamos falando de um suplemento maravilhoso que transformou a minha vida e transformou a vida de várias pessoas que eu conheci, melhorando a saúde como um todo, melhorando a saúde cardiovascular, melhorando a saúde metabólica, eliminando artrites, artroses, eliminando riscos à saúde, ou seja, é um fator preventivo também, porque você estando bem suprido de magnésio, você vai evitar várias doenças. Várias, como a diabetes, como a hipertensão, como os AVCs e infartos. Você vai evitar artrite e artrose, você vai melhorar o funcionamento do seu cérebro, você vai melhorar a sua memória, sua cognição, vai melhorar o seu sono também. É certamente um mineral abençoado, o mineral da vida, ok? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar algo tão maravilhoso quanto o magnésio. E espero que ele possa revolucionar a sua saúde também, como fez com a minha, ok? E como faz com os meus pacientes. Um grande abraço para você.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar nas redes sociais, compartilha aí no WhatsApp, para que a maior quantidade de pessoas possa ter acesso a essa informação. Além disso, clica aqui no canto direito da tela para se inscrever em nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal e apertando no sininho, você vai receber os novos vídeos que vão ser postados assim que eu concluí-los e que fizer o upload para o YouTube, ok? Fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje, desejando a todos muita saúde e muita paz. Um grande abraço de coração.